Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, principalmente boa tarde, né? Você que vai estar assistindo aí essa aula no, no nosso canal, essa revisão para o nosso concurso do IDEMA. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Claro que a gente está aqui de maneira, né? Não ao mesmo tempo, nós não estamos ao vivo, mas eu espero enormemente que vocês aproveitem o conteúdo dessa aula. Eu quero trabalhar com vocês hoje um processo de revisão dos principais tópicos do nosso conteúdo da geografia do Rio Grande do Norte, né? A gente está trabalhando aí, a gente trabalhou na nossa turma do IDEMA todos os pontos do nosso edital e eu busquei aqui minimamente trazer algumas questões que essencialmente vão ajudar vocês a compreender ou fixar, ou relembrar, ou revisar aí tópicos que a gente discutiu nos encontros da turma, mas também se você não fez parte da turma, aqui vou fazer de tudo para que você saia aí pelo menos dominando o mínimo dos conceitos, o máximo dos conceitos, né, para poder sair bem na sua prova, beleza? Lembrando que, pessoal, isso aqui não é uma aula, isso aqui é um encontro de revisão. Então, eu coloquei aqui, sei lá, 40 questões. Então, eu vou ser rápido com a questão na leitura e no gabarito, porque aqui é um processo de revisão para a gente entender o assunto de maneira a fixar os tópicos que a gente já estudou anteriormente, tá bom? Então, eu quero que vocês tenham essa dinâmica de, professor, foi rápido demais. Ou algo Não, é porque eu escolhi aqui 40, acho que foi 40 questões, 40 e poucas questões para a gente revisar, e a gente tem praticamente aí uma hora e pouquinho, então eu vou passar pelos tópicos de uma maneira um pouquinho mais rápida, geralmente, do que eu faço. Eu gosto muito de parar na questão, de secar ela todinha, mas a gente tem pouco tempo para poder fazer essa revisão, e como é uma revisão e não uma aula, a gente vai se focar naquilo que é importante, relembrar ou fixar alguns termos, algumas definições, ou minimamente levar um conhecimento aí que a gente acredita ser importante, que vai ser cobrado na sua prova com toda certeza, beleza? Olha só, quando a gente fala aqui do nosso conteúdo de geografia do Rio Grande do Norte eh, para o nosso edital, né, foi apontado aqui alguns temas que eu vou marcar para vocês. Deixa eu só botar aqui o nosso marca-texto. Né? Quando a gente fala da geografia do Rio Grande do Norte, aspectos geoeconômicos do Rio Grande do Norte, foi colocado aqui tópicos sobre relevo, geologia, solo, clima, vegetação, hidrografia, aspectos climáticos, mudanças climáticas, recursos energéticos, conflitos socioambientais e seus impactos na cidade e no campo, reforma agrária, né? A gente vai ter também recursos energéticos, unidade de conservação. E, claro, esses tópicos aqui, principalmente de unidade de conservação, eu acredito que vocês abordaram muito a legislação do Rio Grande do Norte, mas, claro, a gente vai passar por uma discussão aqui também. A ideia de sustentabilidade, tema de cartografia e geografia aplicada ao meio ambiente, localização, divisão geográfica, processo de urbanização, divisões territoriais, demografia, aspectos econômicos, aspectos culturais e comunidades indígenas. Foi muito assunto, né, gente? De geografia foi mais do que história. Mas eu coloquei aqui uma quantidade de questão suficiente que vai dar para a gente discorrer aqui minimamente os temas que estão situados no nosso conteúdo programático, beleza? Mas, como eu disse para vocês, lembrando que isso aqui é um processo de revisão. Então, não é uma aula que eu vou parar aqui e dissecar todo o assunto de maneira completa. Para isso, eu fiz na nossa turma do IDEMA, que quem fez parte lá, a gente tinha lá, às vezes, sei lá, duas aulas só para falar sobre aspectos econômicos, 2 encontros. Então, eu quero que você entenda essa dinâmica, beleza? Aqui você vai agora tentar anotar os tópicos lá que você considera importante, colocar no seu resuminho assim breve aquilo que eu citei que você não tinha anotado e fixar aquilo que você consegue levar para a sua prova, beleza? Vamos aqui responder nossa primeira questão, bem rapidinho. Vamos lá. Aqui é uma questão que a gente vai começar pelo conteúdo de cartografia, né, e conhecimentos cartográficos aplicados ao meio ambiente. Olha só. Deixa eu botar aqui a canetinha vermelha. Cadê? Vamos lá, ó. Na antiguidade, os seres humanos observavam o céu e, por meio dos corpos celestes, estabeleciam pontos de orientação e direção, com base na trajetória do Sol, ou melhor, no movimento do Sol. Foram estabelecidas as direções cardeais norte, sul, leste e oeste. O leste é onde o Sol nasce, pela manhã, né? Como se fosse mais ou menos assim, né? A percepção que a gente tem aqui da Terra, né? O Sol nasce a leste e se põe a oeste, certo? Ok? Então, você tem essa perspectiva do Sol nascer a leste e se pôr a oeste. Uma vez que a gente compreende isso, essa percepção que a gente tem sobre
como se fosse o Sol que estivesse circulando sobre a Terra, essa é uma percepção enganosa, tá? Porque, na verdade, é a Terra que está girando em torno do Sol. Tá? A Terra está fazendo um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, né? Assim, em torno do seu próprio eixo, mas também está fazendo um movimento de translação que é em torno do Sol. Então, quando a gente tiver essa percepção de que como se fosse o Sol circulando em torno do planeta, é que, na verdade, a Terra está fazendo um movimento em torno do seu próprio eixo de 360 graus, que dura aí 24 horas, certo? Tranquilo? A esse movimento nós vamos chamar de movimento aparente do Sol, ou seja, é um movimento que aparenta ser que o Sol está rodando, mas na verdade quem está rodando é o planeta. O Solzinho está parado, mas nós que estamos aqui na Terra acabamos construindo essa percepção de como se fosse o Sol girando, tá? Então, como fala aqui, né? Ó, com base na trajetória do Sol, ou melhor, do movimento que aparente, tá? Do movimento aparente do Sol, foram estabelecidas as direções cardeais norte, né, que a gente tem assim, ó, norte, sul, leste e oeste. Então, a percepção que a gente, como a Terra gira de oeste para leste, a impressão que a gente tem é como se o Sol estivesse nascendo a leste e nascendo e se pondo a oeste, beleza? Então, você vai ter aqui, né, ó, norte, sul, leste e oeste. O leste é onde o Sol nasce, né? Porque como a Terra está girando de oeste para leste, a percepção é como se o Sol estivesse nascendo a leste, que a Terra está girando assim, e como se o Sol estivesse indo nessa direção. Então a gente constrói essa percepção de o Sol está nascendo a leste e se pondo a oeste, mas na verdade é apenas o planeta girando. Mas a gente chama esse movimento de que o Sol aparenta, né, se mover em torno da Terra, a gente chama de movimento aparente do Sol, beleza? Onde o Sol nasce pela manhã e o oeste, onde o Sol se põe ao entardecer. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então, é de translação, rotação, que é o movimento aparente, que é o nosso gabarito, né? Rotacional e latitudinal. Então, gabarito aí, letrinha C. Show? Segunda questão. Após uma aula de geografia em que foram trabalhadas formas de relevo, o professor realizou um pequeno trabalho de campo em uma zona rural com estudantes. O grupo foi até um local bastante elevado e lá observaram o espaço ao redor, em especial as formas de relevo. No final dessas atividades, os estudantes fizeram um esboço cartográfico no qual, sem se preocuparem com elementos como a escala e o sistema de projeção, representaram a paisagem observada. Então, qual foi o que, aqui, né, conforme descrito, qual foi a técnica cartográfica que o professor utilizou? Ele, essencialmente, pegou ali os alunos e foi para a natureza, para um local, e pediu para eles representar, a partir da sua percepção, da sua visão, né, do seu campo de visão, aquilo que eles enxergavam, ou seja, pediu para ele observar, descrever a paisagem. Então, sem impedir técnica de escala, de projeção cartográfica, ele apenas pediu para que o aluno representasse aquilo que ele estava observando, sem tanto rigor metodológico. Então, é uma ideia de uma percepção, né, que o aluno está tendo ali. Então, é isso que está dizendo, né? Beleza. Aí fala. Assinale a alternativa que representa o nome do recurso cartográfico para o ensino de geografia empregado pelo professor de forma correta. Foi mapa de cobertura do uso e cobertura. Quando a gente fala de mapa, pessoal, todo mapa, um mapa, para ele se formar, ele precisa, né, de SIG, que é o Sistema de Informações Geográficas, ele precisa de sensoriamento remoto, que é toda a tecnologia utilizada para captar as imagens de todo e qualquer ponto do planeta, né? Então, assim, onde tem mapa, saiba que para produzir um mapa, você precisa de toda uma infraestrutura. Então, se aqui fala mapa de cobertura do solo, aqui mapa morfodinâmico, que é o mapa do movimento das áreas a partir da atuação de forças do planeta, se você vê isso daqui, para você produzir esse mapa, você precisa de toda uma tecnologia, toda uma infraestrutura, toda uma metodologia, coisa que o texto fala que os alunos não aplicaram, né? Então, sem se preocupar com qualquer elemento, como escala, projeção, né? Eles só representaram a partir da sua observação. Então, não se encaixa nem A, nem B, né? C, perfil topográfico. O que é um perfil topográfico? É praticamente como se fosse uma forma de representação de um relevo. Geralmente é representado também por mapas, né? Que mostra aí a ideia da constituição, né, do relevo de um local. Então, você tem essa representação, você dá altitude do relevo de um local. Você chama de perfil topográfico, ali, né, de mapa hipossométrico, né, pode ser chamado. Então, sobrou para a gente o quê? Croquis, que é o nosso gabarito.
Croquis é o nome que a gente dá ao desenho que é realizado quando uma pessoa, uma criança, ou qualquer pessoa, representa um espaço a partir da sua observação ali através de um desenho, tá? A gente chama de croquis, beleza? Vamos para a nossa terceira. Tem um espacinho e diz assim: é um sistema automatizado usado para coletar, armazenar, analisar e manipular os dados geográficos. A visualização desses dados no final do processo de geração de informações geográficas é outra importante função desse sistema. Assinar a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Ou seja, ele está falando de um sistema que é utilizado para processar, armazenar, né, para processar e produzir forma de representação do espaço. Aí nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter o que nós vamos chamar de sensoriamento remoto, tá aqui abreviar, para não prolongar tanto. Que são os sistemas de satélite, ou todo tipo de sistema, drone, por exemplo, que pode ser utilizado para captar imagens sem necessariamente ir diretamente ao local, né? Assim, de encostar no local, pode pegar uma visão de cima, a gente chama isso de sensoriamento remoto. Uma vez que a gente captura esses dados vão ser processados, é um sistema chamado de Sistema de Informação Geográfica, a gente chama de SIG, que são o quê? Computadores, programas, tudo aquilo que vai coletar, armazenar e processar esses dados para poder produzir ali os mapas que geralmente a gente observa. Então, imagine que você trabalhar no IDEMA, você vai utilizar imagens de satélite, né, que foi captado pelo sistema de sensoriamento remoto. Aquelas imagens você vai processar em um programa como o QGIS, ArcGIS, que esses programas fazem parte do SIG, ou outro programa em si, e depois que você processa essa imagem, armazena, analisa, manipula esses dados geográficos, aí você produz um mapa. A esse sistema, que chama um sistema automatizado, usado para coletar, armazenar, analisar, nós vamos chamar, né, de SIG, Sistema de Informações Geográficas. Qual é o gabarito que tem isso daí? Ó? É a letrinha A, né? Ó, Sistema de Informações Geográficas, beleza? Então, não esqueça, sensoriamento remoto é captura de imagens, né, das áreas e produção de imagens através de satélites, drone, todos os sistemas, fotografia aérea. E, claro, posteriormente você vai ter aqui o SIG, que é a forma de você pegar através de computadores, programas, processar essas imagens e produzir ali um mapa que dá para ser visualizado, beleza? Então, gabarito letra A. Nossa quarta questão, né? Já, ó. O Equador, metade do caminho entre os polos, forma um grande ciclo que separa o hemisfério norte e sul. A linha do Equador fica na latitude tarará. A linha de referência para medir a latitude em graus norte ou grau sul. O polo norte e o polo sul são as latitudes máximas em cada hemisfério. Adaptado e perto são Secchi e Goebbels. Acho que é Goebbels. Então, o que está dizendo aqui? Ó? Que no nosso planeta nós vamos ter uma linha imaginária que é chamada linha do Equador. Essa linha do Equador, ela divide o nosso planeta em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Ela é considerada o grau zero, né? Então, a linha do Equador é considerado o grau zero. Aí, da linha do Equador até o extremo norte, nós vamos variar de 0 até 90 graus, certo? De 0 a 90 graus norte. E da linha do Equador, nós vamos variar até o extremo sul, de 0 a 90 graus sul. A essa distância em graus que a gente vai ter da linha do Equador, seja para norte ou para sul, nós vamos chamar aí de latitude, tá? Latitude. Você lembra do latido do cachorro? O cachorro, quando está latindo, faz esse movimento aqui, ó. É todo macete que eu dou até nos alunos do sexto ano. O que, professor, que é a latitude? É a distância em graus para norte ou para sul a partir da linha do Equador. Que a linha do Equador é o quê? O 0 grau. É o ponto que divide o planeta no meio. Tranquilo? Então, vamos lá. Assinar a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Ou seja, quando bota aqui, ó, a linha do Equador fica na latitude o quê, gente? Na latitude 0 graus, né? Tá vendo aqui, ó? E varia de 0 até 90 graus norte, de 0 a 90 graus sul. E a gente vai dizer que essa distância em graus é chamada também de latitude, certo? Então, ó, latitude. Então, a linha do Equador está o quê? O sinal alternativo que preenche corretamente, aqui vai ser o quê? 0 graus, certo? Lembrando, pessoal, que eu estou um pouquinho rápido, porque a gente tem 40 questões e pouco tempo. É só uma revisão em cima daquilo que vocês já estudaram ao longo dos encontros, beleza? Então, gabarito, letrinha A de aprovado. Vamos para mais um aí, ó. Considerando a divisão do planeta em hemisfério oeste e leste, através das linhas imaginárias dispostas verticalmente sobre o globo terrestre, o Brasil está totalmente inserido a oeste com base nele, calculamos os fusos horários. Ou seja,
Imagina só que além da linha do Equador, né, que é aquela linha que divide aqui o planeta, né, imagina só uma linha que divide o planeta, a porção norte e sul, né, que a gente chama de que é o grau zero, né, linha do Equador. A gente vai ter outra linha que é outra linha que divide o planeta não mais de norte a sul, mas de leste a oeste, que é chamado meridiano de Greenwich, certo? Ele divide o planeta em duas porções. Então, o meridiano de Greenwich é o grau zero, tá? Aí ele divide o planeta no meio. Então, de um lado você vai variar de 0 até 180 graus leste e de 0 até 180 graus oeste. Quando isso se junta, dá o quê? A circunferência da Terra, tá? Então, e uma coisa interessante de pensar é que a gente pode denominar também essa distância em graus que vai para leste ou para oeste. Nós vamos chamar ela de longitude, tá? Longitude. E, professor, já que você tinha lá para latitude o macete do cachorrinho caramelo latindo, né? Ó, latido, movimento para cima e para baixo, qual é o macete que você pode dar se eu não lembrar do cachorrinho caramelo? Aí você vai lembrar que longitude começa com LO, né? LO de quê? Ó, de leste ou para oeste, beleza? Então a gente tem aqui, primeiro, uma linha que divide o planeta em norte e sul, que é a linha do Equador, né? E você vai ter um que vai dividir o planeta para leste e oeste, que é o meridiano de Greenwich, beleza? E além disso, ele ainda ajuda a definir os fusos horários, porque a cada 15 graus aqui, nós vamos ter um fuso horário, que as horas aumenta para leste e diminui para oeste, beleza? Então, com base nisso, né, ó, com base nele, calculamos os fusos. Então, qual linha é essa? Como eu citei para vocês, é o que? O meridiano de Greenwich, ou Greenwich, tá? Gabarito letra C. Vamos lá. Aí agora essa questão ela sintetiza os dois que a gente trabalhou, tá? Ó, no sistema de coordenadas geográficos, paralelos nos indica, né, professor, o que é os paralelos? Os paralelos, por exemplo, você tem a linha do Equador aqui, né, e você vai ter esses grauzinhos aqui. Geralmente eles chamam também de paralelos, né? Os paralelos. Em que a distância em grau da linha do Equador até os paralelos é de um determinado lugar. A é a distância em graus entre os meridianos de origem e os meridianos local. Por convenção, adotou-se como origem o meridiano de Greenwich. Assinala a alternativa que preenche corretamente e respectivamente as lacunas. Ou seja, aqui no primeiro ele está falando dessa referência com relação à linha do Equador. E como é que a gente chama, pessoal? A distância em grau para norte ou para sul a partir da linha do Equador, ó, os paralelos, ou seja, essas linhas aqui, né, que se representam os graus, e a gente chama essas distâncias em graus de latitude. O que é latitude? É a distância em graus de qualquer ponto para norte ou para sul a partir da linha do Equador. Então, quando ele fala aqui, ó, no sistema de coordenadas geográficos, paralelos nos indicam o que? A latitude, tá? A latitude. Que é a distância em graus, né? Tá aqui, ó, da linha do Equador até os paralelos de um determinado lugar, tá? Então, vou ter o grau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até, né? Para norte ou para sul, até 90, né? Para norte ou para sul. Aí o outro fala, A é a distância em graus entre os meridianos. Ou falou meridiano, lembra do meridiano de Greenwich, né? Que divide o planeta em quê? Em duas porções, porção leste e oeste. Eles vão nos dar o quê? Ó, do meridiano de Greenwich para leste, de 0 até 180 graus leste, ou de 0 até 180 graus oeste, ele vai nos dar o quê? A longitude. É só lembrar do LO, leste-oeste, tá vendo? Você pega esse macete aí. Então, ó, a longitude é a distância em graus entre o meridiano de origem e o meridiano local. Por convenção, adotou-se como origem o meridiano de Greenwich. Então, quando ele fala aqui, a alternativa que preenche corretamente e respectivamente, vai ser o quê? Ó, qual é a letrinha aí? Letrinha B, ó, latitude e longitude. Lembra do latidozinho lá do caramelo, né? E do LO de leste a oeste, de longitude. Beleza? Vamos para a próxima. Aí, ó. Agora vamos cobrar um pouquinho sobre o conteúdo da parte dos aspectos sociais do nosso território potiguar, beleza? Veja bem, ó, fala aqui, ó. No Rio Grande do Norte, quais são as principais etnias indígenas reconhecidas pela FUNAI? Tupi, Guarani e Pancaruru. B, Tapuias, Potiguaras e Caboclos do Açu. C, Caxinaua, Yanomami, Potiguara. D, Arau, Guajajara e Chavante. Ou Pataxó, Potiguara e Guarani. O que você responderia aí? Ó, o que nós vamos ter aqui como gabarito vai ser o quê? Letrinha B,
os tapuias, os potiguaras, lembra do nosso da etnologia do nosso gentílico, né? E os caboclos do Açu. Esses são os grupos indígenas situados aqui no Rio Grande do Norte, que tem aí, né? São alguns, claro, né? Que são reconhecidos pela FUNAI, que é a Fundação Nacional, né, Indígena. Beleza? Tranquilo? Lembre-se, aqui eu vou só revisar tópicos com vocês, mas já vão anotando aí, tá bom, meus amores? Simbora. Qual das alternativas apresenta um desafio comum enfrentado pelas comunidades indígenas? Ou seja, os indígenas aqui no nosso Rio Grande do Norte sofrem muito com algumas circunstâncias. A ideia de poluição, a falta de acesso a serviços, falta de acesso à terra, apesar do Rio Grande do Norte ser um dos estados que mais desenvolveu aí a ideia da reforma agrária, distribuição de terra, né? Então, ainda tem que lidar ainda com a circunstância, no caso dos indígenas, com a limitação dos serviços públicos o reconhecimento dessas terras por parte assim, dos órgãos nacionais, né? Aí, com base nisso, vamos lá. Quais são esses desafios enfrentados? É o excesso de terra para plantio? Isso é um desafio, gente, pelo amor de Deus, né? Superpopulação nas aldeias, quando a gente vê a população indígena aqui, ela não é tão grande assim, mas ela existe, apesar de ser uma minoria aqui, a gente sabe que ela tem que ter uma representatividade e um respeito, mas ela não tem essa ideia de superpopulação. C, reconhecimento amplo e pleno das terras indígenas, e aí, o que é que vocês acham? B, acesso limitado, isso aqui, no caso, né, eles têm aqui um reconhecimento amplo e pleno das terras indígenas, acho que ter isso é um problema, é um desafio. D. Acesso limitado a serviços públicos e a demarcação de terra. Isso aí, né? Deixa aí em aberto essa C e a D. E urbanização acelerada das comunidades tradicionais. Existe aqui uma urbanização acelerada das áreas de comunidade, ou seja, onde os indígenas moram. O que você marcaria como gabarito? E aí? Gabarito aí, minha gente, é letra D, tá? Então, acesso limitado aos serviços públicos, principalmente para atender as demandas desse grupo específico, na toa que os indígenas ele tem um programa de saúde pública, né, específico para atender eles, e a demarcação de terra, que é um dos principais desafios que a gente enfrenta, não só a nível do Rio Grande do Norte, mas a nível nacional, beleza? Guarda isso aí no seu coração. Outra questão. A comunidade indígena dos Tapuias Paiacu, localizada em Apodi, é reconhecida por A. Possui grande produção agrícola exportadora, ter a maior escola indígena do estado, ter fundado o primeiro museu indígena do RN, organizar anualmente a Feira Indígena Nacional, ou ser a única comunidade com reconhecimento oficial. E vocês marcariam aí? Vamos lá? Seu primeiro, né? Eles fundaram aqui o primeiro Museu Indígena do RN. Então, se vocês quiserem ir lá conhecer o Museu Indígena, né? Foi inaugurado há pouco tempo, teve lá a governadoria, representantes indígenas, todos lá indo plenamente reconhecer esse primeiro museu indígena do nosso território, que, claro, ajuda a preservar de maneira muito intensa a memória dos povos indígenas no nosso Rio Grande do Norte, beleza? Tranquilo? Deu para entender? Então, guarda essa informaçãozinha aí. Show de bola? Vamos lá. Segundo o censo de 2022, perdão, e os dados da FUNAI, cerca de 80% da população indígena está concentrada em 9 municípios. Assinala a alternativa que apresenta corretamente apenas municípios com grande concentração indígena. A. Natal, Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros e Ceará-Mirim. B. Apodi, Bahia Formosa, Goiânia, João Cano e Macaíba. C. São Miguel, Macau, Parnamirim, Currais Novos e Baraúna. D. Lages, Tibau, Açu, Santa Cruz e Zona Cruz e Nova Cruz, ou Extremóis, Areia Branca, Touros, Parelha e Alexandria? O que vocês marcariam aí? A gente sabe que em Apodi tem, né? Em Apodi tem, João Câmara também tem, né? Então, qual é o nosso gabarito aí, ó? Apodi, Bahia Formosa, Goianinha, João Câmara e Macaíba. Esses são os municípios que apresentam uma das maiores densidades de concentração indígena do nosso estado, beleza? Então, Apodi, Bahia, Formosa, Goianinha, João Câmara e Macaíba. Beleza? É onde você vai até encontrar a presença da comunidade do Amarelão, né? Acho que é lá em João Câmara. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco aqui sobre a questão da legislação da terra, né, e como isso acaba contribuindo para a questão fundiária, que é um dos tópicos abordados aqui no nosso edital, beleza? Vamos lá. Peço perdão, pessoal, que eu estou meio ruim da garganta durante essa estação, ainda é o inverno, a gente acaba o nosso inverno aqui de ser quente e seco, né?
a gente acaba sofrendo demais aqui com a garganta inflamada. Mas estou aqui por vocês, beleza? Estou aqui por vocês para a gente construir o conhecimento e, claro, ajudar meus queridos aí a conseguir essa aprovação. Porque vai, quando eu tiver meus lotes aí, né, eu já contrato vocês para poder, assim, gente, o IDEMA vem aqui, minhas terras, e vocês já estão lá. Ah, você foi meu professor. Agora uma mão lavar a outra. Tô brincando, gente. Vamos lá. Ó, o processo de ocupação territorial potiguar, desde o período colonial, deixou como herança uma distribuição desigual de terras, intensificada por políticas como a Lei de Terras de 1850. Sobre esse contexto histórico, é correto afirmar. Ou seja, desde o contexto colonial do Brasil, a gente sempre passou por a ideia de uma concentração de terra, de uma grande quantidade de terra na mão de poucas pessoas. E a Lei de Terra, praticamente, foi uma lei criada pelo Império, a qual ele dizia assim, ó, a terra agora só vai ser adquirida quando o Estado vê terra como mercadoria, né? Ele diz assim, ó, a terra só vai ser adquirida agora por compra, herança ou leilão. Dentro dessa circunstância, quem tinha mais conseguiu concentrar mais terra foram os mais ricos. Os mais pobres acabaram o quê? Ficando à mercê. Como isso se reproduz praticamente a nível nacional? Desigualdade e acesso à terra. E no Rio Grande do Norte não é diferente. Show? Então, sobre esse contexto, é correto afirmar aqui. A lei de terra visava a democratização do acesso à terra? Não, não, não. Se nem todo mundo tinha dinheiro, a gente não tinha democratização. B. A estrutura fundiária atual do RN resulta em uma política contínua de reforma agrária. Apesar do Rio Grande do Norte ser o estado que mais contribui aqui para a reforma agrária, é o estado que mais se destaca nesse sentido, né? Ele não é iniciado desde o século XIX, não. Aqui ainda a gente tem uma marca muito forte da concentração fundiária, beleza? C. A ocupação desigual do solo potiguar gerou uma atual concentração fundiária com predomínio de grandes propriedades sobre a maior parte das áreas. Eu gostei dessa alternativa. Tá um Czinho, um coraçãozinho, né? D. A concentração fundiária no RN é recente e se intensificou após a criação dos módulos fiscais, é recente, e o contexto da nossa colonização, quando aqui ainda era a capitania hereditária, né? Ali já começou um contexto de formação de concentração de terra na mão de poucas pessoas, né? A distribuição de terra no Estado foi amplamente igualitária desde o século XX, a gente sabe que não. Então, sobrou como gabarito aí, letrinha C de certo, beleza? Uma grande concentração de área que fez aí ter grandes propriedades na mão de poucas pessoas, né? Vamos para mais uma. De acordo com os dados recentes, o Rio Grande do Norte possui aproximadamente 72.785 imóveis rurais. No entanto, a maior parte da área rural está concentrada em grandes propriedades. Esse fenômeno é exemplificado por a existência de 132 mercados regionais de terra no estado. B, o fato de que imóveis com mais de 100 hectares são maioria entre as propriedades. C, a predominância de pequenas propriedades que concentram a maior parte das áreas cultivadas. D, a presença de 7.704 imóveis com mais de 100 hectares representando os latifundiários, ou é a expansão de imóveis urbanos sobre as áreas agrícolas produtivas? O que vocês marcariam aí? A gente sabe que é o seguinte, pessoal. Quando a gente vê aqui a nível do Rio Grande do Norte, você vai ter uma grande concentração de propriedades, mas essas grandes concentrações de propriedades geralmente são propriedades com menor quantidade de hectares, são propriedades pequenas. Já por outro lado, você pode ter até uma menor quantidade de imóveis, mas esses imóveis geralmente eles têm mais de 100 hectares, então é algo muito extenso. Então, a coisa forte que a gente vai perceber aqui é o que? A presença aqui, ó, de um número menor, diminuto, né? Quando você vai comparar com isso aqui, ó, não é um número tão grande assim. De 72 mil, 7 mil são de imóveis, praticamente, que se configuram como que imóveis que têm aí uma característica de ter mais de 100 hectares, o que representa a constituição de latifúndios. Professor, o que são latifúndios? São grandes extensões de terra que estão sob o controle de poucas pessoas. Tranquilo? Deu para entender? Quer um exemplo interessante? O território brasileiro. O Brasil é um país muito desigual nesse sentido, porque você tem aí 1% dos proprietários de terra concentrando, ou seja, controlando 46% do nosso território. É por isso que a gente, às vezes, requer uma reforma agrária, porque imagina 1% da população brasileira, né, concentra metade, é dona da metade do Brasil, enquanto os outros 99% tem que se virar aí com os 54%, entendeu? Vamos lá, agora para outro tópico, né, esqueci até de apagar aqui, ó. No Brasil, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, criado em 2020, organiza as diversas categorias de áreas protegidas com o objetivo de garantir a conservação da biodiversidade e o uso racional dos recursos naturais. Considerando as categorias estabelecidas pelo SNUC, né, que é esse sistema, assinala a alternativa correta. Ou seja, pessoal, nós vamos ter algumas áreas naturais, que essas áreas elas são protegidas visando conter as ações antrópicas, ou seja, as ações dos seres humanos.
Algumas ela tem uma proteção parcial, ou seja, uma proteção que você tem uma ideia de uma conservação ali daquelas áreas naturais, mas não é uma área protegida de maneira integral. Né? Então, você tem aqui essas unidades de conservação de conhecida como unidade de conservação parcial, né? Seria uma conservação parcial, onde permite ali a atividade humana mais intensa, de maneira mais intensa, né? Assim, mas não degradando. E do outro, você tem ali a unidade de conservação de proteção integral, em que o uso desses recursos eles já são mais limitados, porque são áreas que em algum momento demonstrou-se extremamente fragilizada, e para isso foi necessário os órgãos ambientais aqui adotar uma política de maior rigidez. Claro que nessas áreas há uma utilização, mas é quase sempre indireta, porque às vezes são pessoas que invadem ela e vão ali extrair os recursos naturais. Mas nessas unidades de proteção integral, você pode ver que há a presença de pesquisadores, ou então promovendo um turismo de natureza muito controlado e, claro, buscando ali sempre proteger o meio ambiente. Beleza? E, claro, para a gente ter uma compreensão sobre essas nossas unidades de conservação que tem aqui no Rio Grande do Norte, que eu acredito que o professor de legislação se aprofundou muito com vocês, é importante criar uma circunstância em que elas sejam bastante preservadas, e para preservar essa unidade de conservação e ter uma gestão, essa é a palavra-chave, foi necessário criar um programa, né, um Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é o SNUC. Então, ele estabelece uma função extremamente importante, que é o controle do manejo, de como aproveitar, como promover o desenvolvimento dessas áreas. Então, é uma maneira de você registrar nas plataformas do governo, né, a ideia da existência e também como ela está sendo utilizada até para a gente conseguir minimamente promover um desenvolvimento desses tópicos, né, dessas áreas. Então, considerando as categorias estabelecidas pelo SNUC, assinale, parece o nome daquele Snoopy, né, do cachorrinho. Assinale a alternativa correta. Nas unidades de proteção integral é permitido o uso direto dos recursos naturais? Não é não, viu? Aqui, proteção integral, aqueles que geralmente têm uma proteção praticamente assim, quase que impedida, né, por decorrência da fragilidade. Vamos lá. Nas unidades de uso sustentável, quando eu falo sustentável, seria praticamente aquilo que a gente pode chamar de parcial, tá bom? Pode ser chamado de uso parcial ou sustentável. O que eu levaria para provas poderia ser, né, de maneira mais aprofundada, como diz os documentos oficiais, é uso sustentável e proteção integral. Tranquilo? O aproveitamento econômico e controlado e regulamentado. Olha, eu gostei, né? Aqui, o uso sustentável dela, né, ao aproveitamento econômico e controlado dessas áreas, né? É regulamentado e regulamentar. Eu gostei. Mas vamos ver as outras. As reservas biológicas permitem o turismo de visitação ampla e restrita. Opa, como assim ampla e restrita de qualquer forma? Não mesmo, né? D. As reservas particulares são geridas exclusivamente pelos órgãos públicos? Não, se elas são particulares, então quem vai gerir são os órgãos particulares, são os donos, né? E todas as unidades de conservação brasileiras são obrigatoriamente federais. Não, você vai ter as unidades federais, estaduais, né, e as particulares, certo? Algumas e tem ainda aquelas municipais. A gente pode colocar aqui as municipais também, tá bom? Que lá em Natal, no caso, você tem um. Então, com base nisso, nosso gabarito, letrinha B, nas unidades de uso sustentável, o aproveitamento econômico é controlado e regulamentado. Aqui é a ideia de promover o desenvolvimento dessas áreas, das comunidades que ali estão presentes, mas sempre controlado pelos órgãos ambientais, como o IDEMA, ICMBio, o IBAMA, e assim sucessivamente, certo? Nossa outra questãozinha aqui, vamos lá. O Rio Grande do Norte possui importante biodiversidade, com destaque para os biomas Caatinga e Mata Atlântica. A Caatinga representa 70% do nosso bioma, tá? E a Mata Atlântica está situada ali no nosso litoral leste, tá? A região do Natal, Parque das Dunas. Entretanto, a cobertura territorial protegida permanece limitada. Sobre a situação atual das áreas protegidas no estado, assinala a alternativa correta. Ou seja, a gente tem aqui áreas que deveriam ser protegidas, só que, de maneira geral, os nossos órgãos ambientais, e até ainda com essa defasagem de mão de obra, na toa que o IDEMA realizou, está realizando esse concurso para ter uma melhor presença de profissionais do meio ambiente para ajudar a proteger mais essas áreas. Em decorrência de todo esse processo, a gente consegue perceber que as metas estabelecidas, elas ainda não foram alcançadas assim como se desejava. Como, por exemplo, o Rio Grande do Norte tem uma meta de proteger, acho que até 2030, 30% das áreas do nosso território, de acordo com esse protocolo de Kunming-Montreal, tá? Mas a gente não alcançou. A gente está num número muito abaixo. Então, com base nisso, vamos lá. Sobre a situação atual das áreas protegidas no RN, assinar a afirmativa correta. Mais de 15% das áreas do estado estão sob proteção integral? Não mesmo, né? B, o bioma Caatinga, no RN, que representa o quê? 70% do nosso território, possui apenas 1,28% da sua extensão sob proteção.
Eu gostei. A Caatinga é um dos biomas que mais vem sofrendo com a degradação humana, principalmente, anota isso aí, que pode vir ser cobrado, como um problema chamado desertificação, tá? Desertificação, um problema ambiental que está até no nosso cronograma, né, no nosso conteúdo programático, é um problema ambiental muito presente aqui na nossa Caatinga, beleza? Então, essa ausência de uma proteção mais intensa é aquilo que vem acabando, fazer com que a nossa Caatinga aí venha sofrendo de maneira muito intensa, tá? Eu gostei dessa alternativa B. Mas vamos ler as outras. A Mata Atlântica não possui nenhuma área protegida oficialmente no RN? Tem sim, a região do Parque das Dunas, não conta não, é? Então, errado. Daí, o RN já ultrapassou a meta? Não mesmo, jamais, está distante dessa meta de 30%, né, de área protegida de acordo com esse acordo aqui de Montreal, né, falso. E existem 18 unidades de conservação sob o controle do Estado. Se eu não me engano, são 11 unidades de conservação, beleza? O professor de legislação pode confirmar de maneira mais intensa com você. Então, gabarito aí, letrinha B, né? O bioma Caatinga da RN, apesar de ser 70% do nosso território, só representa 1,28% da nossa extensão territorial protegida. Né? Uma coisa extremamente diminuta e que requer uma atenção. E vocês, futuros profissionais de tema, vão fazer todo esse trabalho por nós. Beleza? Responsabilidade sua aí. Viu? Vamos lá. Em função da necessidade de organizar, normatizar e integrar as diferentes categorias de unidade de conservação existentes no Brasil, abrangendo esferas federais, estaduais e municipais, foi criada uma legislação que estabeleceu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o SNUC, fixando diretrizes de gestão, manejo e classificação dessas áreas. Assinar a legislação que regulamenta o SNUC. Qual foi a legislação que regulamentou o SNUC, gente? Foi a legislação que, 9985 de 2000, tá? Foi ela que regularizou, né, e normatizou aí, que praticamente abre espaço para o surgimento desse sistema que ajuda na gestão aí das nossas unidades de conservação, tá? Então, a lei 9985 de 2000, beleza? Qualquer coisa aí, é um número fácil, não é um número difícil você decorar, 9985, 9985, 9985, é o número do CRUZ, né? Qual é o seu número lá, meu amor? 9985 2000, entendeu? Então, vamos lá. É o número dessa lei aí que ajudou a regulamentar o sistema. Show de bola? Vamos lá, a próxima. O Parque Nacional da Furna Feia, pode vir ser cobrado, viu? Que agora foi liberado, viu? É um parque federal. E foi liberado aí a visitação, tá bom? Vamos lá. O Parque Nacional Furna Feia, no Rio Grande do Norte, é uma importante unidade de conservação federal, que promove ações integradas de preservação e desenvolvimento comunitário. Considerando suas características, assinala a alternativa correta. Proíbe integralmente qualquer tipo de atividade econômica ou social? Falso. Por quê, professor? Porque lá você tem várias comunidades. A Funafé é um parque com diversas cavernas aqui, administrada pelo Estado, pelo Estado, no caso, no sentido, né, unidade federativa. E lá tem a ideia de unidade, é um uso sustentável, né, onde você vai ter, essencialmente, diversas comunidades. Ele está situado entre Mossoró e Baraúna, e você vai encontrar várias comunidades que vivem da comercialização da flora que se desenvolve nessa região, tá? Então, não quer dizer que proíbe integralmente, não. B, permite atividade de pesquisa científica e projeto de produção de mudas e artesanato. Olha, eu gostei. Pesquisa para conhecer cada vez mais o local e projeto de produção de mudas, que gera renda e artesanato também, né? C, trata-se de uma unidade estadual de responsabilidade do IDEMA. Não, né? É uma unidade federal, como o próprio comando diz, tá? É sob responsabilidade de quem, gente? Do ICM, o Instituto de Conservação do Meio Ambiente, eu acho que é Chico, do Brasil, Instituto Chico Mendes, né? Vamos lá. D, é voltada exclusivamente para a visitação de turistas de grande porte? Não, gente. Já estou que passou muito tempo fechado, né? É um turismo médio porte, né? Localiza-se exclusivamente em área de proteção marinha? Não, terrestre, tá? Marinho que a gente vai ter o atol das Rocas, beleza? Falso. Então, gabarito aí, letra B de Brasil. Para a próxima. Em 2024, o Rio Grande do Norte propôs o Pacto de Patrimônio, pelo Patrimônio Natural, buscando fortalecer as ações de proteção ambiental no Estado. Sob os objetivos desse pacto, assinala a alternativa correta. A. Reduzir o número de unidades de conservação estadual, visando liberar terras para uso agrícola. Pelo amor de Deus, né, gente? Falso demais. Se é proteção, eu vou liberar. B. Atingir a meta de 30% de áreas protegidas até o ano de 2030. Oi, fala de proteção, né? Vou botar um coraçãozinho aqui.
C, estabelecer a gestão da unidade de conservação com o setor privado e federal, apesar de ser uma alternativa interessante, mas é importante que cada estado ali tenha minimamente uma gestão, né, por mais que seja necessária a gestão participativa, mas ele tem que ter suas próprias responsabilidades, até porque o setor privado tem e o federal também tem as suas próprias unidades de conservação, né? D, transferir a responsabilidade da gestão ambiental para a parceria de gestão autônoma, pelo amor de Deus, né? Jamais. E é priorizar a instalação de grandes projetos econômicos sustentáveis nas unidades de conservação. Então, são grandes projetos econômicos. Quando você fala de grande, está falando aí de uma grande infraestrutura, de uma atividade que pode levar muito a modificação de certa área lá. Então, o objetivo, claro, é propor o que a gente chama de turismo de base comunitária, que é feito pelos próprios moradores, o artesanato, que busca minimamente ali promover o que a gente chama de desenvolvimento sustentável, certo? Com base nisso, o gabarito aí, letrinha B, atingir a meta de 30% das áreas protegidas até 2030, conforme aquele protocolo lá, né, de Montreal. Vamos lá. De acordo com os dados mais recentes, o percentual do território oficialmente protegido em unidade de conservação no estado do Rio Grande do Norte corresponde a 17, 12, 30, 50 ou 2,45. Lembre-se que, geralmente, o nosso estado ele ainda está num estado muito crítico de proteção dessas áreas. Então, o gabarito aí vai ser o quê? Letrinha E, né? Ou seja, quando a gente pega todo o nosso território, apenas 2,45% do nosso território realmente tem aqui, né, protegido de maneira oficial em unidade de conservação, tá? E que a meta é chegar ao quê? A 30% até 2030. Tem muito a ser percorrido e eu espero que vocês ajudem nesse progresso, né? Vamos lá, agora que a gente trabalhou um pouco a gente já trabalhou cartografia, indígena, povos indígenas, né, as unidades de conservação, agora a gente vai trabalhar um pouco os aspectos naturais, tá? Ó, durante a análise das estruturas geológicas do território potiguar, observa-se, né, que o Estado apresenta duas formações principais. Com base nisso, assinala a alternativa correta. Rapidinho aqui. Rio Grande do Norte possui duas estruturas geológicas. Uma são as bacias sedimentares, que elas são extremamente ricas em petróleo, gás natural e carvão, certo? A outra estrutura geológica que nós vamos ter aqui é chamada de escudos cristalinos, que são ricos em minerais metálicos. Por exemplo, aqui a gente tem ali a região do meio do nosso estado, principalmente na região de Seridó, onde você vai ter a mina Brejuí, né? A mina Brejuí, que é ali a extração de xelita e tungstênio. Então, a gente vai ter aqui duas estruturas geológicas, bacias sedimentares, ricas em combustíveis fósseis, petróleo, gás e carvão, né, mineral, e os escudos cristalinos, ricos em minerais metálicos, onde a gente vai ter aqui a extração de xelita, tungstênio, e também está tendo a extração de ouro, né? Que hoje eu vi uma notícia que a empresa que está extraindo ouro na região ali de Quase Nova, na região de Seridó, conseguiu hoje, né, fazer sua primeira barra de ouro, né, a partir da extração. Então, é isso que vocês têm que compreender, beleza? Então, com base nisso, assinala a alternativa correta. A presença de dobramentos modernos, gente, dobramentos modernos é mais uma estrutura geológica, já que a gente tem que, de modo geral, existem três, mas esses dobramentos modernos eles estão em locais de limites de placas tectônicas, de encontro. E nós estamos o quê? No meio de uma placa tectônica. Então, isso aqui não se encaixa. O RN é formado exclusivamente por bacias sedimentares. Olha, palavra restritiva, você já preste atenção. Não é exclusivamente por bacias sedimentares, são bacias sedimentares e escudos cristalinos, certo? Escudos cristalinos, show, e bacias sedimentares compõem a geologia do estado. Perfeito, já chama aqui nosso gabarito. Beleza? Perfeito, já gostei, ó. Gabarito, letra C. Vamos para outra, ó. O escudo cristalino no Rio Grande do Norte cobre aproximadamente 60% do estado e apresenta relevância para a economia local. Ou seja, 60% são os escudos cristalinos, né? E os outros 40% são as bacias sedimentares. E lembrando que o Rio Grande do Norte é o estado brasileiro que mais extrai petróleo em terra, tá? Representa aí mais de 30% do petróleo extraído em terra a nível nacional. Só o nosso estado extrai 30% do petróleo, né, que a gente chama aí de onshore, né? Em terra. Então, ó, apresenta solo fértil para a agricultura de grande escala. Ele é rico em ferro, mas não é fértil em matéria orgânica. Geralmente os sedimentares são mais, tá? A gente está falando aqui, ó, dos escudos cristalinos, tá bom? B, é rico em arenito e basalto, utilizado na construção civil. Aqui vem das bacias sedimentares, tá? Apesar de que o arenito até é bacia sedimentar, o basalto é dos escudos cristalinos, mas não é tão utilizado assim na indústria da construção civil.
C, é composto por rocha como granito e guinais, minerais metálicos que favorecem a mineração. Perfeito. É composto por granito, que é muito utilizado na nossa casa. O guinais também, né? A guinais, que é uma rocha, que a gente chama rocha metamórfica, que é a junção que é formada por pressões da atmosfera. Minerais metálicos, que aqui é a palavra-chave, tá? Ferro, ouro, manganês, né? E assim sucessivamente. Que favorece a mineração, perfeito, né? Então, aqui acho que a gente já encontrou o nosso gabarito, mas vamos ver os outros. Localiza-se principalmente na faixa litorânea norte. Não, quem fica na faixa litorânea geralmente são as bacias sedimentares, tá? E é um ambiente favorável ao cultivo irrigado e ao extrativismo vegetal? Não, extrativismo é mineral, tá? E cultivo irrigado, isso aí geralmente são nas áreas das bacias sedimentares. Então, gabarito aí, letra C de certo. Vocês vão pegando aí essa ideia do comando da questão e o gabarito, que aqui é só pay puff, né? É revisão, não é aula. Aula disso aqui eu utilizo 2, 3 encontros para discutir esse único assunto, beleza? Vamos lá. Nas regiões de bacia sedimentar, no RN, destaca-se importantes atividades econômicas. Uma delas é a extração de carvão mineral em larga escala. Olha só, o carvão ele é extraído de maneira mais intensa na região do Triângulo Mineiro, ali na região sudeste, na região de Minas Gerais, tá? Então, aqui não. O cultivo de culturas permanentes de clima frio, meu irmão, aqui clima frio só se você tiver aí naquele estágio mais supremo do calor, né, que se já sente frio. Não, vamos ter isso aqui. C, extração de petróleo e gás natural. Oi, lembra? Petróleo, que eu citei para vocês, né, que tem aí um impacto significativo, e o petróleo e o gás naturais estão ligados com o quê? Com as bacias sedimentares. Então, aquele que já achou o nosso gabaritozinho aqui, tá? D, mineração de diamante, apesar de existir, né, mineração de diamante no sentido no mundo, ela geralmente fica restrita aos escudos cristalinos, locais onde eram antigos vulcões, atividades vulcânicas, tudo isso. Beleza? Então, até agora, gabarito letra C. E produção de energia eólica. A gente tem esse destaque, sim, mas não tem nada a ver com a estrutura geológica, tá? Então, gabarito, letrinha C. Vamos lá. O clima tropical semiárido predomina em grande parte do RN. Uma de suas características marcantes é, com relação ao nosso clima, característica aqui, ó, quente e seco com pouca chuva. Chuvas geralmente que ocorrem no período do verão, final de dezembro até mais ou menos março, e são chuvas irregulares. Além disso, a gente vai perceber uma alta insolação e uma alta taxa de evaporação e evapotranspiração, ou seja, em decorrência da alta incidência de raios solares aqui, a gente perde muita água pela evaporação e as plantas, que a gente chama o processo quando a planta perde água, de evapotranspiração. Então, são algumas das características aqui. Clima quente, seco, com pouca chuva, chuvas irregulares e chuvas que ocorrem no verão, uma elevada insolação, uma alta taxa de evaporação e evapotranspiração. Tá? Professor, tá rápido demais. Dê uma pausazinha aí e você vai depois anotando, que aqui é só uma revisão, não é aula, certo? Vamos lá. Então, a característica do clima semiárido perdão, o clima tropical semiárido predomina em grande parte do RN. Uma de suas características marcantes é o quê? Alta umidade relativa do ar. Eu disse o quê? Que é um clima quente e seco. Se é seco, não tem alta umidade. B, temperatura baixa e geadas ocasionais. Temperatura baixa? Jamais, né? Apesar de a gente ter as paisagens de exceção aqui, que são as regiões de serras, né? Martins, Porto Alegre, Montes Gameleiras, Serrinha dos Pintos, a gente sabe que isso não é regra no clima semiárido, essa ideia de temperaturas baixas, né? Falso. C, presença constante de chuvas frontais de verão. Apesar da gente ter aqui essa presença de chuvas frontais, né? A chuva convectiva, ou seja, são o frontal é quando duas nuvens se encontram, uma quente e uma fria, se encontram ali e gera chuva. Mas aqui também a gente tem mais a presença também, né, a presença intensa de chuvas convectivas, que a umidade evapora, ali certo, é a umidade, ela sobe, 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 depois ela precipita e volta em forma de chuva. Que a gente tem três tipos de chuva: a convectiva, a frontal e a orográfica. Quando as nuvens vêm, bate ali numa serra, a nuvem pesada não consegue atravessar e chove naquela região serrana, tá? Aqui, a gente vai dizer que de maneira constante, presença constante é mais a convectiva, tá? Elevada insolação, aliás, né? Elevada insolação e alta taxa de evapotranspiração, exatamente, né? Tanto que o problema aqui no semiárido não é só armazenar água, mas conter sua evaporação e as plantas evapotranspiração. Então, acredito que o gabarito é a letra D, né? Uma grande insolação que hoje a gente utiliza para produzir energia solar, perfeito, né?
E essa alta taxa de evapotranspiração em decorrência da alta insolação que faz as plantas sofrerem bastante. Acredito que o gabarito é a letra D. Mais um para E. Influência das massas polares oceânicas, ou seja, vem massa de ar extremamente fria para cá, jamais, né? Gabarito, letra D. Vamos lá. A vegetação predominante no território potiguar é adaptada ao clima seco. Quando você fala do clima seco, está falando o quê? Clima semiárido e solo pedregoso, ou seja, solo com grandes rochas, solos mal formados, pobre em nutrientes. Estamos referindo ao quê? Qual é o bioma que é mais presente aqui no nosso Rio Grande do Norte? Lembra aí, é conhecido como Mata Branca. É uma palavra de origem indígena, Mata Branca. O nome desse bioma é Caatinga, tá? É o bioma mais presente aqui na nossa região. Então, ele tem essa característica de ter o clima semiárido, até porque é o clima que ajuda a formar a condição ambiental, ali o clima é o principal fator climático, fator de formação de bioma, né? Então, é o clima que vai definir praticamente a característica do local, beleza? Aqui a gente vai ter aí praticamente 70%, 80% do Rio Grande do Norte formado por caatinga, depois você tem Mata Atlântica, e na Mata Atlântica você vai ter ali a vegetação de restinga, vegetação de dunas também, e o cerrado aqui, a vegetação de cerrado, a gente tem pequenos resquícios. O cerrado é mais forte na região centro-oeste, beleza? Aqui agora a característica dos nossos rios, ó. O estado do Rio Grande do Norte possui importantes rios, entre eles o Apodi-Mossoró e o Piranhas-Açu. Vamos lá. Quando a gente fala dos rios da nossa região, característica forte. Os nossos rios, grande parte deles são os rios temporários, né? São rios intermitentes ou temporários. Pode ser chamado um desses dois nomes. Ou seja, são rios que só têm água durante o período chuvoso, em decorrência da nossa condição climática. Tá? Isso é uma coisa forte aqui. Existe a ideia do rio também, chamado rio perene, aquele rio que tem água de maneira permanente, ou seja, ele não seca em um momento. E tem ali o terceiro tipo do rio, que é o rio misto, em que algumas partes deles são temporárias e outras perene, principalmente pela construção de barramento, né, de barragens, que ajuda aí a criar uma estrutura que contenha água. No Rio Grande do Norte, nós vamos ter aqui dois importantes rios que assumem um protagonismo muito grande. Um deles é o rio Apodi-Mossoró, que nasce ali na Serra de Luiz Gomes, passa aqui por boa região do nosso território, a porção oeste do nosso território, e vai desaguar ali entre Areia Branca e Grosso, beleza? Ele é alimentado pelo regime das chuvas, que chove ali nas serras e vem caindo para cá e depois deságua no oceano. Outro que a gente vai ter é o rio Piranhas-Açu, que é formado aqui, né, por dois corpos de água, que geralmente vem da Paraíba, se encontra aqui e forma o rio Piranhas-Açu, onde a gente vai ter até a barragem aqui na região, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, né? Aqui na região de Açu, acredito que é esse nome de lá, tá? Na região ali naquela área da região de Açu, que essencialmente vai ajudar a formar aí um grande reservatório de água, vai ajudar a abastecer boa parte da população desse nosso meio de território, beleza? Vamos lá. Com base nas informações e na imagem, assinala a alternativa correta. O rio de Mossoró nasce na Paraíba? Não, nasce. Alguns dizem que sim, outros dizem que não, mas o ponto mais certeiro aí é a Serra de Luiz Gomes, certo? E deságua no Rio São Francisco? Não, deságua no Oceano Atlântico, né? B, o rio Piranhas-Açu nasce em Luiz Gomes? Não, quem nasce em Luiz Gomes é o rio quê? Mossoró. E percorre o sertão central do RN? C, ambos os rios nascem no litoral? Não, eles desaguam no litoral, mas eles não nascem em cima de serras, né? Geralmente em regiões serranas. D, o rio Apodi-Mossoró nasce em Luiz Gomes, perfeito, né? Nasce na Serra de Luiz Gomes e deságua no Oceano Atlântico. Gostei. O rio Piranhas-Açu nasce em Natal? Não, ó. Ele nasce aqui, né, de corpos hídricos que vêm da Paraíba, que se juntam e formam aqui o Piranhas-Açu. Então, gabarito, letra D. Características dos nossos rios são os rios que só têm água durante o período chuvoso, por isso são chamados rios temporários. Os principais rios que a gente vai ter aqui é o rio Piranhas-Açu e o Apodi-Mossoró, beleza? Lembrar também que o nosso estado vai começar a receber aí a transposição do Rio São Francisco, na toa que foi construída aquela barragem Oiticica, para ajudar aí no armazenamento, na contenção dessa água que vem do Rio São Francisco, beleza? Vamos lá. O Rio Grande do Norte foi destaque, é um dos principais jornais do mundo, né, o The New York Times. O motivo, no entanto, gera mais preocupação do que alegria. Eita, danado. Vamos lá. A capa do The New York Times trouxe a foto de uma olaria em Parelha, ou seja, uma fábrica de produção de telha, tijolos e cerâmica, no semiárido potiguar,
como exemplificação do que foi classificado como a transformação em câmara lenta de um Nordeste fértil em área por perda de qualidade de solo. Ou seja, está dizendo que está tendo um problema ambiental extremamente intenso, degradação do solo dessa região. Texto disponível, né, na Tribuna do Norte, mas que vem aí, né, através de uma reportagem do New York Times. Então ele fala, o Rio Grande do Norte vem apresentando um problema, uma problemática em seus solos, que é muito presente em áreas regiões e áreas aqui do semiárido. E, conforme a intervenção humana, vem se acentuando ainda mais. Essa problemática lembra qual foi o problema que eu citei para vocês lá no início do nosso conteúdo? Um problema muito forte na nossa região do semiárido é o problema de quê? Da desertificação, beleza? Desertificação é o problema que a gente vai citar aqui como aquele que leva aí à perda total da qualidade fértil do solo em decorrência das ações antrópicas, ou seja, das ações dos seres humanos, beleza? Vamos para mais um aí, ó. Leia a notícia e com base nela responda o que se pede. Só um instantinho, só baixar aqui a temperatura, porque não tá quente, meu amigo. Vamos lá. A procura por energia solar cresce em 124% em um ano e chega a praticamente todas as cidades do RN. Ou seja, hoje, mais ou menos 98% do nosso estado, dos municípios do nosso estado, já tem aí produção de energia por meio da captação da radiação, ou seja, de 167 municípios, 164 já tem aí infraestrutura para isso, né? Então, ele fala, ó, a busca pela energia solar no Rio Grande do Norte é viável devido a uma alta incidência de insolação, que é reflexo de ou da ou do, né? Ou seja, qual é o fator natural que possibilita aí a gente ter uma grande capacidade de produzir de energia solar? A gente sabe que é uma alta incidência em raio solar, mas é por quê? Por quê? Aí você vai lembrar que quando então, nós temos aqui nosso planetinha, nós vamos ter, né, a emissão do raio solar e existe um local que o Sol emite radiação com mais força, que é a região próxima à linha do Equador. E como o Rio Grande do Norte está próximo da linha do Equador, ou seja, apenas 5 graus sul, ele está na região de baixa latitude. Essa área de baixa latitude é um local onde você vai ver uma alta incidência de raios solares. E assim você consegue produzir, captar essa radiação e produzir energia solar. Então, um fator que contribui para que a gente possa gerar muita eletricidade é a incidência de raios de insolação aqui, que está motivada pela nossa posição geográfica em um local de quê? De baixa latitude. Né? Lembra de latitude lá? Ó, baixa latitude e elevada latitude. Então, o Rio Grande do Norte está na região de baixa latitude. Então, isso é reflexo de quê? Da posição geográfica em baixa latitude. Opa, já achei nosso gabarito. Tranquilo? Gabarito, letra A. Então, é isso que contribui para a nossa geração de energia. E a infraestrutura, né? Claro. Vamos lá. A inauguração da Barra de Oiticica, em Jucurutu, em 2025, representou um marco histórico para a segurança hídrica do Seridó e para o abastecimento de parte significativa da população do Rio Grande do Norte. A obra que faz parte do projeto da integração do Rio São Francisco teve... Opa, fica aí, meu pessoal. Teve início em 2013 e contou com investimentos federais por meio do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Então, sobre isso, sobre os benefícios da barragem para o Estado, assinala a alternativa correta. A barragem de Oiticica representa uma solução de segurança hídrica, podendo beneficiar até 2 milhões de pessoas, ao impulsionar, né, a irrigação, a piscicultura e garantir o abastecimento de água em 22 municípios do Estado. Perfeito. Gostei. Acho que esse é o nosso gabarito. A barragem foi construída exclusivamente com recursos estaduais, não federais, né? Em maior parte, claro. Apesar de estar concluída, a barragem não possui utilidade prática para a solução da população local. Que é isso? Que mentira. D. A principal função da barragem de Oiticica é viabilizar o escoamento da produção industrial de Mossoró para o interior do estado. A barragem foi projetada exclusivamente para atender a demanda energética da região, não é? Para abastecer a população que vem sofrendo muito com déficit hídrico. Um gabarito, letrinha A. Vamos lá. A formação do território potiguar, conforme apresentado, né, ou seja, tem uma imagenzinha aí, né, acho que acabei esquecendo, foi marcada por múltiplos eventos históricos e disputa. Entre os fatores que contribuem para essa consolidação territorial estão, ou seja, ao longo do contexto de formação do nosso território, a gente vai ter aqui, né, a formação do que a gente chama de capitania do Rio Grande. Essa capitania do Rio Grande, ela foi formada quando o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, né? A gente tem várias capitanias aqui, e uma delas foi a capitania do Rio Grande, que hoje representa aí o Rio Grande do Norte, do que é também parte do Ceará e parte da Paraíba. Nunca foi uma capitania vista como algo expressivo economicamente.
mas teve a presença dos portugueses aqui para ajudar a conter a presença dos holandeses e dos franceses que estavam na nossa região. Então, além disso, os portugueses que aqui se instalaram tiveram que lidar com a presença indígena. Então, os conflitos aqui eles eram intensos. O contexto de colonização fez com que houve um processo intenso de demarcação e remarcação de terra, até ele se expandir e controlar boa parte do território. Né? Então, é essa a perspectiva que vocês vão ter. Então, ó, entre os fatores que contribuíram para essa consolidação territorial estão a construção de ferrovia no interior do estado pelos ingleses. Aqui ainda está falando de um período do século XVI, gente, pelo amor de Deus. E essa ideia da ferrovia só veio depois, século XVIII, principalmente. Então, errado. A demarcação e remarcação de terras, conflitos e colonização ao longo do século, perfeito. Foi isso que aconteceu, o conflito com os franceses, com os holandeses, com os indígenas, que acabou impulsionando constantemente na redefinição das fronteiras, dos limites das terras aqui na capitania do Rio Grande. Tá? Então, gabarito aí, letrinha B. Vamos para mais outra aí. A criação da capitania do Rio Grande foi um marco importante na ocupação do atual território potiguar. Após sua concessão a João de Barro, que foi o capitão donatário que recebeu essa terra, mas nunca teve aqui, quem veio foi seus filhos, mas depois eles não conseguiram administrar bem e a coroa pegou de volta. Uma das principais ações implementadas pelas autoridades coloniais foi a construção de estrada para o interior do estado, ligando Natal, Seridó. B, a distribuição de Seis-Maria entre os colonos indígenas e franceses. Os indígenas franceses eram os que mais eram combatidos aqui. Né? C, o envio de missões religiosas jesuítas para converter os europeus protestantes. Não, era para converter os indígenas. Né? D, a organização de expedições militares para expulsar o quê? Os franceses da região litorânea. Perfeito, porque os franceses aqui eles tinham uma relação forte com os indígenas, de trocas comerciais, e que não era tão predatória assim, né? Apesar da colonização ser sempre ruim, mas não era tão predatória como foi o dos portugueses. Então, foi justamente para expulsar esses franceses que tinham relações comerciais aqui com os indígenas, né? Principalmente no litoral. Então, gabarito aí, letrinha D. E fala, a criação do sistema alfandegário para controlar o comércio com Ceará e Paraíba. Nem existia ainda essa ideia, né, de formação do Estado de Ceará e Paraíba. Vamos lá. Após a expulsão dos holandeses, que aqui também estiveram, né, iniciou-se no Rio Grande do Norte um processo de ocupação voltado para o interior do território. Qual era o principal objetivo dessa interiorização e qual conflito ficou marcado nesse contexto? Ou seja, quando a gente vê o processo de chegada dos portugueses aqui, no litoral, você viu aqui a inclusão da atividade da cana-de-açúcar, certo? E para poder aqui manter o controle do litoral. Então, eles estimularam a presença de uma atividade econômica até para manter minimamente as comunidades ali desenvolvendo. No interior, no processo de interiorização, ali na região de Seridó, essa região aqui do Alto Oeste, da região oeste do nosso estado, começou a ser incluída a questão de, à medida que os portugueses eles iam adentrando, eles iam construindo fazendas para desenvolver a pecuária. É interessante pensar que a pecuária aqui no interior do nosso estado, e essas fazendas, o boi que vinha de outra, principalmente da porção sul das nossas capitanias, né, entrou pela porção sul, esse boi, essas fazendas que foram sendo criadas a partir desses animais que eram deslocados, porque o animal vinha pela porção sul da nossa capitania, geralmente da capitania de Itamaracá, que hoje é a Paraíba, e de outros territórios, entrava pela porção sul aqui e começava essa interiorização a partir da construção de pontos de apoio, né? Então, essa é uma coisa forte. Claro que, aí, dentro desse contexto de ocupação, de interiorização, houve diversos conflitos. Um desses conflitos que ocorreu não só no Rio Grande do Norte, mas a nível do Nordeste, foi chamado de Guerra dos Bárbaros. Ou seja, era um conflito que existia entre os portugueses e os indígenas, e chama-se bárbaro porque, durante o processo de interiorização, os indígenas resistiram, e os indígenas eram vistos como indivíduos bárbaros, malvados, né? Só que hoje a gente, fazendo uma leitura mais crítica, sabe que era um processo inverso, né? Os bárbaros geralmente era quem colonizava. Então, dentro desse contexto, a gente vai ter aí, né? E lembrando, essas fazendas que foram sendo criadas aqui no interior do nosso território, deu origem até a algumas cidades que a gente conhece hoje, né? Como Pau dos Ferros, Currais Novos, que seu nome está associado à presença dessa atividade, tá? Então, vamos lá. Qual era o principal objetivo dessa interiorização e qual o conflito ficou marcado nesse contexto? Então, a gente vai procurar o objetivo e um conflito que ficou marcado durante esse contexto de interiorização. Implantar engenhos de açúcar no sertão. Não, os engenhos eram situados no litoral. B, desenvolver atividade de mineração. A atividade de mineração só veio anos depois, né, que começou a ser explorada a mineração de Seridó. C,
Criar fazenda de gado, ó, gostei. Lidar com conflito contra os indígenas, como a Guerra dos Bárbaros, ó, perfeito. Guarda esse nome aqui, ó, Guerra dos Bárbaros, tá? Pode vir, então, se alguém vier chamando de Guerra dos Potiguar, não é isso, tá? É Guerra dos Bárbaros, que pode ser um distrator. A pessoa colocar lá, Guerra dos Potiguares, esqueça isso, tá? É Guerra dos Bárbaros. Então, o gabarito aqui, com toda certeza, é a letrinha C. D fala, fortalecer o comércio com o litoral e expandir o cultivo de café. Não, ainda é o cultivo de cana, né? E é estabelecer colônias religiosas e negociar tratado com os povos originários. Que negociar tratado era imposição da força, né? Vamos lá. A respeito da posição geográfica e estratégica do Rio Grande do Norte, assinala a alternativa correta. Simples e direto. O Rio Grande do Norte tem uma posição geográfica, ele está situado aqui próximo ali, na esquina do Brasil. O Rio Grande do Norte é o estado mais próximo da África e da Europa. O estado brasileiro mais próximo da África e da Europa. E durante a Segunda Guerra Mundial, o nosso estado ficou conhecido como Trampolim da Vitória, onde os estadunidenses eles vinham, paravam aqui no Rio Grande do Norte, onde foi incluída até uma base militar, se eu não me engano, ali na região do Parnamirim. Eles abasteciam e depois iam para a guerra lá no continente europeu e africano, beleza? Então, aí ele assumiu essa estratégia muito nesse sentido da Segunda Guerra Mundial, ficou conhecido como o Trampolim da Vitória. Foi um momento em que até o povo potiguar recebeu uma primeira fábrica de refrigerante aqui, né? Mastigou chiclete, chiclete, consumiu refrigerante, né? Teve um contato muito forte com os estadunidenses. Então, vamos lá. O RN é o estado mais ao sul do Brasil, que mais ao sul que, né? Mais o Nordeste, mais próximo da Europa e da África. A posição da gente foi irrelevante durante a Segunda Guerra Mundial? Não, foi muito relevante, não irrelevante. C. A proximidade da gente com a África e a Europa foi um fator determinante para o seu uso como ponto de abastecimento durante a Segunda Guerra Mundial. Perfeito, né? Ficou conhecido como trampolim da vitória. Então, gabarito aí, letrinha C. Vamos lá. O território do Rio Grande do Norte não se limita apenas à sua porção continental, mas também inclui uma área marítima situada a 267 quilômetros de Natal. Essa área é considerada uma reserva biológica, servindo de abrigo, fonte de alimentação e local de reprodução para a vida marinha. Qual é o nome dessa área? Aí muitos vão lá e, eita, professor, é Fernando Noronha, que Fernando Noronha é nosso. Aí vai lá e erra, perde a questão. Porque quem assistiu minhas aulas, eu disse que o quê? Além de a gente ter a nossa porção territorial aqui no continente, nós vamos ter um territóriozinho chamado Atol das Rocas, que é uma porçãozinha de terra no meio do oceano, a 267 quilômetros de distância de Natal, mas que é como se fosse uma pequena área de ilha, né, mas ainda é meio que inundada, mas ela serve aí de abrigo, fonte de alimentação e espaço de reprodução para a vida marinha. Lembrando que nosso território aqui é o Atol das Rocas. Fernando de Noronha é de quem, gente? De Pernambuco, tá? Desde 1700. Então, gabarito, letrinha E, Atol das Rocas, pelo amor de Deus, tá? Vamos lá. Considerando a evolução demográfica dos municípios potiguares, assinala a afirmativa correta. Ou seja, quando a gente fala dos municípios aqui, a gente percebeu que houve algumas relações bem interessantes. Natal, esperava-se chegar a 800 mil habitantes. Natal caiu para 750 mil habitantes. Perdeu 50 mil habitantes, que foi principalmente lá para Parnamirim. Parnamirim se consolidou aí como o terceiro maior município, ficando apenas atrás de Mossoró, que é o segundo, e Natal, que é o primeiro, né? Mossoró achou que ia chegar a ter 300 mil habitantes, mas não alcançou isso daí, ficou em 264, 265, na toa que perdeu 2 cadeiras de vereadores. E essa foi a realidade que a gente passou a observar, né? Então, você passa a entender aí que preste muita atenção nesses 3 municípios em específico, né? Preste atenção nesses 3 municípios específicos. Com base nisso, ó, em 2022, a cidade de Mossoró perdeu população em relação ao censo de 2010? Não perdeu, ganhou por volta de 4 a 5 mil habitantes, mas foi abaixo do que ele já trabalhava, que era 300 mil, mas a gente saiu de 259 para 264, certo? Falso. B, Natal permaneceu como o município mais populoso, sim, né? Mas perdeu habitante em relação ao censo anterior, exatamente, tinha em média de, se não me engano, acho que tinha 800 mil habitantes no outro, né? E caiu para 751 mil habitantes. A maioria foi lá para a cidade de Parnamirim, que Parnamirim praticamente ganhou 50 mil habitantes. Então, esse é o nosso gabaritozinho, beleza? Gabarito, letra B de Brasil. Vamos para mais um aí, ó. O processo de interiorização da capitania de Rio Grande teve início a partir de 1654. Foi marcado por conflitos profundos.
Um deles ocasionou uma guerra que gerou morte de pacificativa dos indígenas Tapuia. Qual foi o nome daquele conflito, gente? Que levou à morte de diversos indígenas durante o processo de interiorização da capitania? Foi o quê, ó? Vamos lá. Opa, deixa eu só marcar aqui. Pronto. Ó. Foi o quê? Foi chamado de Guerra dos Bárbaros. Lembra da barbaridade, tá? Então, esse conflito ficou denominado de Guerra dos Bárbaros. Aqui, ó. Opa. Aqui é o nosso distrator, né? Guerra dos Potiguares, tá? Então, gabarito letra D de Deus. Guerra dos Bárbaros. Cuidado que o concorrente pode vir lá e marcar Guerra dos Potiguares. Mas você que estudou aqui, revisou, vai lembrar de Guerra dos Bárbaros. Mais um aí, ó. Ao observar os mapas e os dados apresentados sobre os arquipélagos de Fernando e Noronha, é possível perceber a proximidade geográfica entre esses territórios e o estado do Rio Grande do Norte. Apesar disso, historicamente, a ilha nunca integrou o território potiguar. Com base nessas informações fornecidas no contexto histórico e geográfico brasileiro, assinale a alternativa correta. A. Fernando de Noronha pertence ao Rio Grande do Norte? Não, falso. Não mais nem perder tempo, né? A ilha foi disputada pelo Rio Grande do Norte e Pernambuco até o século XX, quando foi dividida entre os dois estados. Falso, que ela é só de Pernambuco. Apesar de estar mais próximo da RN, isso é um fato, está mais próximo do Rio Grande do Norte que de Pernambuco. Fernando de Noronha sempre pertenceu a Pernambuco, fato consolidado desde 1700. Olha o nosso gabarito aí. Beleza? Então, gabaritinho aí, letrinha C, tá? Mais um aí, ó. As festas juninas representam manifestações de grande importância no Rio Grande do Norte, no Nordeste brasileiro, reunindo milhares de pessoas e movimentando a economia potiguar. Isso é um fato. Aqui no Rio Grande do Norte, você tem principalmente o Mossoró Cidade Junina como um dos maiores São João. Você tem o Mossoró Cidade Junina, né, que é o terceiro. Você vai ter o de Caruaru, que é o segundo, e o maior é o de Campina Grande. Né? A gente esteve lá em Campina Grande no último dia 13, e eu vi o tamanho lá da infraestrutura que é utilizada, né, que é o maior São João do mundo. Tá? Então, você tem aí Campina Grande, Caruaru e o de Mossoró. Tá? Então, entre os maiores eventos do tipo no país, destacam-se 3 cidades que disputam anualmente o título de maior São João do Brasil. Com base nesse contexto cultural e turístico, assinala a alternativa correta. As 3 maiores festas juninas do Brasil acontecem em Campina Grande, opa, Caruaru e Mossoró, opa, acho que é o nosso gabarito, destacando-se pelo volume de público e pela valorização da cultura nordestina. Perfeito, 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 sem defeito. Não vou nem ler as outras. Aí, ó, gabarito, letrinha A. Vamos para mais um, ó. A respeito da ocupação da capitania do Rio Grande, assinala a alternativa correta. Em relação à colonização da capitania atual do Rio Grande do Norte, é correto afirmar que a conquista e o povoamento da região se destaca já no início do século XVI, impulsionado pela mineração de ouro. Não mesmo, né, gente? Que mineração de ouro só veio depois, mineração de ouro, século XIX. E século XX, principalmente, né? A economia local desenvolveu-se fortemente em torno da plantação de algodão. Não, lembre-se que o ciclo econômico foi assim, ó. Primeiro foi a cana-de-açúcar, depois você teve aqui, né, junto com a cana-de-açúcar, mas uma segunda atividade que se instalou aqui foi a pecuária, e terceiro foi o cultivo do algodão, que a gente chama de cotonicultura, tá? Então, está errado também. C, o cultivo de cana-de-açúcar foi iniciado, mas teve pouca expressividade na época, servindo, né, praticamente, a região, principalmente com base em povoamento. Exatamente. Apesar da gente não ter se destacado muito no cultivo da cana-de-açúcar, mas essa atividade ajudou a fixar as comunidades ali ao entorno do litoral potiguar. Um gabarito, letrinha C. Vamos lá. Durante a colonização da capitania de Rio Grande, a introdução da pecuária extensiva foi um importante fator para a interiorização do território e para a organização econômica da região. Com base nesse contexto e na análise do processo de ocupação, é correto afirmar que a pecuária extensiva se desenvolveu principalmente nas áreas do interior, enquanto o litoral leste manteve o predomínio da lavoura açucareira. Oi, parece interessante. Gostei, gostei. B. A pecuária extensiva consolidou-se no litoral? Não, foi no interior. A introdução da pecuária limitou-se à expansão territorial da capitania, concentrando a ocupação apenas na faixa litorânea? Errado. O desenvolvimento da pecuária no Rio Grande do Norte foi um fenômeno restrito às áreas de várzea dos rios? Não, jamais, gente. No interior do estado. Apesar de se situar próximo a rios, mas não foi somente esse fator, não. Né? E a produção pecuária, por sua baixa importância econômica, é errado, teve uma grande importância econômica, principalmente para a produção da carne de charque.
Então, gabarito aí, letrinha A de aprovado. Vamos lá. O processo de interiorização da pecuária na capitania do Rio Grande, né, impulsionou o surgimento de núcleos urbanos associados à criação de gado e atividades de processamento de carne. Considerando esse contexto, qual das localidades abaixo surgiu ou se destacou nesse período devido a essas atividades econômicas? Lembra que eu disse atrás para vocês que duas cidades, dois municípios em específico passaram a surgir pela influência da formação dessas fazendas que ajudavam aí no descanso do boi que estava em migração para dentro do nosso território? Quais são essas duas cidades? Currais Novos e Pau dos Ferros. Show? Vamos lá, vamos responder nessa daí só enquanto eu vejo aqui quantas questões faltam para a gente. E vai, faça a leitura aí, enquanto eu só olho aqui quantas questões faltam. Vamos lá. O cultivo do algodão foi uma atividade que transformou parte do território potiguar do Rio Grande do Norte a partir do século XVIII, intensificando o povoamento e impulsionando a economia regional. Considerando esse contexto, assinala a alternativa correta. O algodão, conhecido como ouro branco, era um produto nativo da Europa? Não, é um produto nativo da América. Eita, danado, já subiu o gabarito, né? Olha só. Oh, perdão, minha gente. Mas vamos lá, para a gente resolver aqui. É um produto nativo das Américas, né? Que é B, já mostrei o gabarito, felizmente, né? Perdão aí, minha gente, né? Foi um equívoco. Opa, houve um equívoco, né? Vamos lá. Então, nosso gabarito é o aumento da demanda por algodão. Ah, meu Deus, volta aí, abençoado. O aumento da demanda por algodão, impulsionado pela Revolução Industrial, isso foi um fato que gerou muito a nossa demanda aqui do algodão. Na Europa e pela Guerra Civil nos Estados Unidos, isso, que os Estados Unidos é o principal fornecedor de algodão. Só que, quando ele entrou numa guerra civil, o Brasil, né, e o Rio Grande do Norte assumiu esse protagonismo de oferta de algodão para a Revolução Industrial lá na Europa. Tá? Então, gabarito aí, letrinha B. Né? E que teve aí, algumas pessoas dizem que foi a praga do bicudo que levou à degradação da cotonicultura, que é o nome que a gente dá ao cultivo de algodão, né, aqui na nossa região. Vamos lá. Embora a atividade salineira seja uma importante base econômica do Rio Grande do Norte, ela também gera sérios impactos socioambientais. Isso é um fato. Falou em atividade salineira, impacto dos manguezais, tá? Impacto dos manguezais. Sobre os impactos ambientais provocados pela atividade salineira, assinala a alternativa correta. A atividade salineira contribui para a recuperação dos manguezais? Não. Impacto. B. A extração de sal marinho polui os rios, degrada os manguezais e pode afetar negativamente a saúde humana nas áreas próximas às salinas. Perfeito. Eu digo que o gabarito já é isso, ó. Gabarito, letrinha B. Certo? Ó, vamos lá. A gente não prolongar tanto aqui, ó. Falou em questão dos manguezais ou então da carcinicultura, né, que é a criação de camarão em cativeiro. Lembra? Impacto nas áreas manguezais. Beleza? Para mais um aí, ó. Sobre a produção mineral no Rio Grande do Norte, na região do Seridó Potiguar, é correto afirmar que a extração de minério do RN está concentrada principalmente no litoral, próximo às cidades de Natal e Touros. Está mais na região ali do Seridó, né? A região do Seridó destaca-se pela extração de tungstênio e xilita, sim, lá na mina Brejuí, né? Especialmente os municípios de Currais Novos, perfeito, onde está a mina Brejuí, Parelha, Jucurutu, Cerro Corá e Acari, perfeito, já gostei aqui, ó. E lá em Currais Novos, onde está tendo hoje a extração de ouro, e é lá onde tem o que a gente chama de mina Brejuí, tudo bem? Mina Brejuí, que extrai aqui o tungstênio e a xelita. Gabarito, letrinha B de Brasil. Para mais uma, estamos acabando aí, viu? Ó, vamos nem perder tempo lendo todo o comando. Ó. Uma das minas mais conhecidas e importantes nesse contexto, localizada no município de Currais Novos. Qual é a mina que está lá em Currais Novos? É conhecida historicamente como um dos maiores polos de extração de tungstênio no estado. Qual é o nome dessa mina? Mina Brejuí. Cuidado para não confundir com mina Seridó, porque isso aí é só um distrator que eu coloquei, beleza? Então, mina Brejuí, lá em Currais Novos, extração do tungstênio.
Vamos lá, ó. O Rio Grande do Norte experimentou, entre os anos de 1980 e 1990, uma expansão significativa da sua atividade turística, impulsionada por investimento em infraestrutura, com a construção da via costeira e a criação do polo Costa das Dunas. Esse crescimento se deu graças às condições naturais favoráveis e ao apoio de programas federais de incentivo ao turismo, isso é um fato. Mas para o turismo desenvolver, você precisa ir tanto da presença do Estado, do setor privado, dos turistas. E, claro, de recursos para poder fazer esse turismo se desenvolver, tá? Considerando esse contexto, assinala a alternativa que indica corretamente um fator natural que contribuiu para o desenvolvimento do turismo. Ou seja, tem aspectos naturais que contribuem para o nosso turismo aqui, né, para impulsionar o turismo na nossa região. É o quê? A presença de grandes centros urbanos, industriais, isso é um fator natural. A diversidade de clima frio, não é diversidade, é uma exceção, né? A gente tem ali na Martins, Porto Alegre. C. A existência de praias, clima quente, litorâneo e áreas de relevos atrativos, perfeito. Então, a gente tem aqui uma condição, né, de praias, clima quente, litorâneo, que atrai muitos argentinos para cá, o pessoal do sul, e um relevo atrativo, principalmente as regiões ali que pega resquício do Planalto da Borborema. Então, gabarito aí, letra C. Vamos aqui para mais uma questão, estamos fechando, viu? Ó, Rio Grande do Norte consolidou-se como um dos principais estados produtores de energias renováveis no Brasil. O território potiguar é favorecido por características naturais, como a alta incidência de ventos constantes e a radiação solar intensa, que permitiram a instalação de parques eólicos e solares. Diante desse cenário, é correto afirmar que, lembra, falou de geração de energias renováveis, Rio Grande do Norte, maior produtor de energia eólica e o quarto maior produtor de energia solar. Aí vamos lá. O Rio Grande do Norte é naturalmente o maior produtor de energia eólica do Brasil e está entre os 5 primeiros em produção de energia solar. Perfeito, ó. Maior produtor de energia eólica e está em quarto lugar, ou seja, está entre os 5, né, de produção de energia solar. Então, achamos o nosso gabarito aqui, ó. Tá? Ó, já achamos o nosso gabarito. Vamos lá. Ó, nas últimas décadas, a atividade da cassinicultura, ou seja, a criação de camarão em cativeiro, consolidou-se no Rio Grande do Norte como uma alternativa econômica para diversas regiões do estado, especialmente aquelas próximas às áreas dos manguezais, onde sofre muitos impactos, tá? No entanto, o crescimento desordenado dessas atividades trouxe impactos ambientais significativos. Sobre esse tema, assinala a afirmativa correta. A cassinicultura no RN é totalmente sustentável? Errado, né? E não gera impacto? Errado. B, a criação de camarão em viveiro no RN depende exclusivamente de águas salobras, sim, aquela mistura da água doce com água salgada, né, onde estão os manguezais, e contribui para a supressão, ou seja, uma pressão, um impacto negativo das áreas manguezais, com toda certeza, né, ou seja, o uso intenso que leva à degradação. Isso mesmo, é isso daí, tá? Então, gabarito, letrinha B. E com isso, meus amores, a gente encerra essa bateria de questões. Queridos, eu sei que foi corrido, eu sei que nesse momento final eu dei uma acelerada aí, mas foi só para ajudar, né, a gente finalizar num tempo mais acessível. Lembrando, como eu disse, isso aqui não é uma aula, é uma revisãozinha só para a gente aquecer o assunto que já está construído no seu cognitivo. Gente, foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês fiquem bem. Desejo uma boa prova. Quando fizerem a prova, falem comigo, que a gente pode ver a resolução das questões e, se necessário, entra até aí com recurso, beleza? Caso ocorra, mas espero que seja tudo muito tranquilo, que vocês consigam sair bem. Eu envio um abraço, envio aí, né, fé. Entendo que você deu o seu máximo dentro das condições que você estava e o que vier é lucro. E o que vier o que vai vir é o quê? A sua aprovação. Um forte beijo, um abraço e bons estudos. E continue a revisão, hein, minha gente? Tchauzinho, a gente se vê aí.